a gente vai fazer uma análise, né, desse simulado que a gente teve da FUVEST. E, esse simulado que foi muito útil, porque ele mostrou uma forma diferente, né, como que a prova vai estar esse ano. E, cara, sinceramente, eu me surpreendi com a prova. Por quê? Por exemplo, em física. Quando a gente pensa em física, a gente sempre pensa, a parte mais importante de física é mecânica, porque historicamente era sempre o conteúdo mais abordado. Porém, não foi assim que esse simulado veio. A gente teve muito mais questões de magnetismo, mecânica mesmo na prova a gente basicamente nem teve. Teve uma de energia cinética extremamente básica e outra que envolvia força de atrito, mas tirando isso foram basicamente questões, uma de ondulatória de difração e o outro tema de indução magnética, que são temas que, teoricamente não caem muito. Indução magnética, geralmente quando cai eletromagna, FUVEST, é mais questão da força magnética e não da indução magnética, corrente induzida. Então, assim, parece que a FUVEST mostrou assim, temas que eram deixados um pouco mais, assim, não tão trabalhados, a gente vai trabalhar mais, e outras áreas que eram tão famosas, a gente não trabalhou. Teve uma também de termofísica que foi, cara, muito tranquilo, que era basicamente você usar a primeira lei da termodinâmica, tá? Química tava muito de boinha, tava bem tranquilo, a prova foi bem mãe. Assim, não significa que você não tinha que usar o teu raciocínio, a tua lógica. Então caíram gráficos, ideias que a gente não estuda durante a nossa preparação. Mas o que você faz? Você usa todo o teu conhecimento que você adquiriu do seu ano de preparação e você faz a aplicação ali. Então foi uma prova legal. Biologia também. Eu acho que talvez uma que foi talvez a mais difícil de biologia foi uma de ecologia, que poderia ter confundido um pouco de uma pirâmide de biomassa. Acho que aquela foi uma das mais dificinhas, assim, porque as outras estavam bem tranquilas. E algo que também me chamou a atenção é que não tivemos questões de genética, né? Não tivemos. É difícil a gente ver uma prova da FUVEST que não tem genética, não tem heredograma, não tem nada assim. Citologia também caiu basicamente, a gente sabia onde estava armazenado o cálcio, era só isso que você precisava saber. Então havia no formato meio diferente. Matemática, eu senti uma pegada um pouco Enem, até o estilo da geometria que caiu. Teve aquela de geometria espacial, daqui a pouco a gente vai ver todas as questões, né? Analisando mais específico algumas questões. Foi um modelo meu Enem, assim. Mas teve uma questão muito interessante, uma questão de lógica, que a gente vai ver também, que eu achei muito legal. Para mim, de matemática, a questão de lógica, de descobrir quem estava mentindo, foi a questão mais legal de fazer de matemática. Porque se não fazer a conta, ali, basicamente, fazendo os casos, você consegue ver certinho quem está mentindo. Mas, cara, foi uma questão legal. Literatura, não é por nada, mas eu fiquei muito feliz quando, por exemplo, nessa questão 40, aqui ó, tá vendo minha tela agora, né? Questão 40 foi do livro Balada de Amor ao Vento. E o trecho que a prova trouxe, se você for no canal, aqui no canal tem um vídeo em que eu coloco um exemplo de literatura, Balada de Amor ao Vento. E no vídeo eu falo, são trechos assim que você tem que prestar atenção na leitura. E eu li exatamente esse trecho aqui que a FUVEST trouxe. Ou seja, é você pegar o livro, você entender o enredo é o básico, mas saiba que entender o enredo basicamente não vai ser cobrado. Vai ser cobrado muito mais a análise. Então, por exemplo, Balada de Amor ao Vento, caiu o trecho, um dos trechos que caiu, né? Foi essa questão da comparação da mãe com a terra. Ou seja, da mesma forma que a terra tem que sustentar a devastação, aquilo que o ser humano acaba agredindo ela, da mesma forma a mãe também passa por tantas dificuldades em prol do seu filho. Então, a questão da FUVEST ficou bem assim, literatura. No Cristo Cigano, foi uma questão que falava assim, né, como que o uso da palavra faca, né, como que ela estava separando o que? O assassino do homem que também estava amando, né, aquela pessoa que ele ia usar como imagem da sua escultura. Então assim, ficou bem tranquilo. Eu só senti um pouco pena por não ter caído os outros livros. Exemplo, Nebulosa, seria bom ter caído Nebulosas, porque é o livro mais difícil da lista, com certeza. Então teria sido bem legal ver a prova cobrando Nebulosas, ver, é assim que ela vai cobrar, mas acabou não aparecendo, certo? Então literatura foi basicamente isso. Agora, física, cara, quem fez física,
Assim, quem estudou bem, cara, com certeza se surpreendeu porque a gente não teve questão de mecânica. A gente teve basicamente o que? Questões de indução magnética. Meu, não é que magnetismo não é importante para a FUVEST. Eletromagnetismo é bem importante porque todo ano cai, mas geralmente cai uma questão na primeira fase, uma na segunda fase. Agora, aqui a gente teve muito mais questão de eletromag do que mecânica. Mecânica a gente teve uma de energia cinética que era você resolvia tipo em 20 segundos, que era extremamente básica, e uma outra também bem básica de força de atrito. Tirando isso, a gente teve questões de eletromag, de indução magnética. Então, o tema indução magnética apareceu aqui, ó, nessa questão 50, apareceu na última questão, aqui foi o simulado S1, caiu na questão 90, teve uma outra também que usava essa ideia. Então, assim, meu, é um tema que não cai tanto. Aqui na 48 era a questão da força magnética, né, exercendo papel de força centrípeta. Então, meu, prova bem legal. E o que chamou a atenção também é que a FUVEST, ela deu as fórmulas, né? Ela deu as fórmulas de eletromag. Cara, eu não acho isso muito legal, porque se você dá a fórmula, querendo ou não, vai ter mais pessoas acertando mais questões. E daí também você fala, pô, mas isso não é bom? A questão é que a nota de corte também vai subir bastante, né? Porque você acaba facilitando muito. E exemplo, essa fórmula aqui, ó, da força magnética, pô, essa fórmula aqui, ela é o início, né? É o básico do básico de eletromag, então talvez não tenha necessidade disso, né? E deu da força centrípeta também. Então, meu, às vezes você talvez nem tivesse entendido bem a questão, mas sendo bem sincero, olhando essa fórmula e olhando essa, você já sabe, pô, a força magnética igual a força centrípeta. Então, mas assim, foi uma questão legal. Com exceção, a única questão que eu achei bem nada a ver da prova, eu achei muito nada a ver, foi essa questão aqui, dele usar o fenômeno da difração para medir o comprimento, né? Quer dizer, a espessura de um fio de cabelo, né? Quando eu bati o olho nessa imagem, eu já pensei de experimento de Young, né, da dupla fenda, e daí eu falei assim, meu, será que vai dar fórmula para calcular a distância entre dois máximos, alguma coisa assim? E não. E o que complicou foi essa parte aqui, ó. Esse not dot, precisão relativa, é definida como razão entre o erro intrínseco, a medida e o valor da própria medida. Então, assim, cara, uma coisa que a gente pode entender é o seguinte: na prova da FUVEST, vai esperando questões meio estranhas, que você não entende muito o que está acontecendo, e você só vai e aplica a fórmula. Quer ver? Por exemplo, teve até uma questão que quando eu estava resolvendo, cadê? Tá aqui, ó. Foi essa questão aqui. Ah, não, é que essa é de química, Mas eu vou usar essa questão de química pelo seguinte, ó. Essa questão de química aqui era uma das mais simples. Só que quando eu estava lendo o enunciado, ele falou assim, ó. Para determinar, né, a sua concentração, eu utilizo uma equação da reta de regressão linear. Falei, caraca, meu, regressão linear é um tema que a gente até estuda na faculdade. Então eu falei assim, meu, será que essa questão vai ser muito complexa assim? Só que aí era basicamente você pegar o y 2.23 e substituir no lugar do y. Era literalmente uma questão de função do primeiro grau. E daí você descobriu o valor do x. Então, essas questões estranhas que eu falo é o seguinte: aquele tipo de questão que às vezes parece muito complicado, mas na verdade você percebe que é só aplicação de fórmula. Eu acho que ele botou esse regressão linear para talvez te deixar um pouco na dúvida. Porque até quando eu fiz essa questão, eu cheguei, é bem rápido fazer essa questão. Eu parei e só falei, calma aí, deixa eu ver essa questão, será que eu não errei alguma coisa assim? E não, era realmente isso. E já aproveitando que a gente acabou pulando bastante, né, já fomos para as exatas, né? Essa questão aqui não é essa resposta não, mas aqui eu me lembro, ó, vai dar 2x quadrado, x vezes 0, vai dar isso daqui, AD. Essa questão aqui de módulo já era bem esperado, né? Porque todo ano a FUVEST cobra muito questão de módulo, tá? Cobra bastante. Então, que era basicamente como que eu fiz essa questão de módulo para saber o gráfico. Cara, o que faz o módulo dar problema é se ele é maior do que 0 ou menor do que 0, né?
Então eu fiz com D maior do que zero. Se é maior do que zero, a função fica x vezes módulo de x mais x. Então fica 2x quadrado. Ah, e se o x é menor do que zero? Fica x vezes x menos x. Isso dá zero. Ou seja, positivo na equação do segundo grau, antes do zero, é negativo, né? É uma função nula, né? Ou seja, você já matava gabarito letra D. Essa questão foi uma questão bem tradicional de matemática, tá? A questão de módulo, que sempre cai na FUVEST, sempre cai na FUVEST. Então é uma questão bem tranquilinha. Agora, teve uma questão de lógica que eu achei muito interessante, muito interessante. Cadê a questão de lógica? Ó, também, ó, probabilidade, rapidinho. Probabilidade. Tudo bem que no dia da prova pode cair mais difícil, isso é fato. Porém, essa questão de probabilidade estava bem tranquila. Bem tranquila mesmo, não tinha... Não é essa questão de probabilidade. O que eu tô pensando de probabilidade... Ela tá aqui embaixo, cadê? Ah, não, tá para cima. Cadê a de probabilidade? Que era dos dados, era basicamente você fazer aqui, ó, de probabilidade. Era basicamente você fazer o campo amostral. Se você fizesse o campo amostral, você matava. São 36 possibilidades no total. E daí você via todos os casos em que davam 10 ou maior do que 10. Então, por exemplo, tirou 5 e 6, tirou 6 e 4. Era basicamente você contar os casos favoráveis no campo amostral. Então, assim, eu sinceramente, quando eu tava fazendo essa questão, eu vi, assim, fração, eu já pensei, pô, a probabilidade, geralmente na FUVEST, a probabilidade acaba sendo a questão mais difícil, porém, acabou não sendo o caso, então, foi bem tranquilo. Agora, essa questão 67 e essa questão 68, eu acho que elas mostram um modelo diferente da matemática que pode ser cobrado agora, que vai ser cobrado agora na FUVEST. Aí, só lembrando, tá? Que as vagas para primeira turma do intensivo FUVEST estão abertas. Então aqui na descrição e no link no comentário fixado tá o meu WhatsApp, meu Instagram para você me chamar no direct e eu entender realmente em que ponto você tá, qual é o seu nível em cada uma das disciplinas e qual é a melhor forma de você se preparar nessas 2 semanas até a primeira fase de fato da FUVEST e também na segunda fase da FUVEST com as discursivas, tá? Então, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então, essa questão aqui era basicamente você fazer campo amostral. Agora, essa questão aqui, ó... Não, perdão. A de probabilidade era fazer questão de campo amostral. Agora, essa 67 de lógica, eu achei de verdade, foi a questão que eu mais gostei de matemática. Por quê? Se não fazia conta, mas ela utilizava uma lógica muito legal para você descobrir quem que estava mentindo, quem estava falando verdade. E o CERN estava aqui, ó. 4 deles sempre diziam a verdade e um deles sempre mentia. Só que questões de lógica, a gente utiliza lógica para resolver as outras áreas de matemática. Porém, usar a lógica especificamente como foi nessa questão, cara, eu achei legal essa questão. E essa 68, essa 68, eu tenho certeza o que deve ter de gente errado essa questão colocando o gabarito letra A, que era a questão, né, em que eu dava 2 colheres, uma de sobremesa e outra de sopa. E eu falava que a colher de sopa é 1,6 vezes maior do que a colher de sobremesa. Então, se eu encher uma colher de sopa e eu transferir para uma colher de sobremesa, eu consigo encher 1, 2, 3, 4, 5. E daí a pessoa pensa, pô, se é 1,6 vezes maior, então você consegue encher uma e mais da metade de outra. Então você enche uma completa, mas não enche 2. Mas na verdade não, aqui era uma questão de escala. Então era você entender a questão de proporção. Exemplo, você tem o tamanho da menorzinha pelo tamanho da maior. Isso ao cubo é igual ao volume da menor dividido pelo volume da maior. Porque tem uma proporção aqui de metros, por exemplo, de comprimento, e aqui de metros cúbicos. Então por isso que eu tenho que levar essa razão ao cubo. Então isso aqui era uma questão de escala. Eu achei muito interessante essa questão aqui. Esse item A com certeza deixou quase como que uma indução ao erro, sabe? Aí era só você fazer, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Era isso mesmo. Era basicamente você fazer 1,6 ao cubo, né? Que é a proporção dos tamanhos. Aí vai dar 4 ponto alguma coisa
Aí você então entende que você consegue encher 4, mas não consegue encher 5. Então, questão muito simples, mas assim, que exige de você uma atençãozinha legal, certo? Aí tivemos uma de física moderna. Pô, essa questão aqui de física moderna já é muito manjada, né? Que foi a questão da equação de Planck. A equação de Planck você não precisa nem entender muito bem como funciona. Era só você ter aplicado a constante e a frequência que ele deu em cada um dos casos, né? A frequência aqui. Talvez ele tenha tentado confundir só porque ele não deixou hertz, né? Ele deixou como segundo elevado a -1. Mas, pô, segundo a -1 é hertz, né? Por quê? Frequência é igual a 1 sobre o tempo. Então, a unidade da frequência é o quê? É 1 sobre a unidade do tempo, ou seja, 1 sobre o segundo, que é segundo a -1. Mas, então, foi uma questão bem tranquila. Então, física moderna, basicamente, aplicação de equação de Planck e também cai muito a questão de efeito fotoelétrico, né? Até nas outras FUVESTs. Aqui, falando um pouco de biologia, essa questão aqui cobrava um pouquinho, a gente pode colocar um pouquinho assim de citologia, porque cobrava você saber onde que o cálcio está armazenado na célula, e também um pouquinho de fisiologia, né? Entender a questão da regulação térmica do corpo, como que ela acontece. Bem legal isso aqui. Agora, essa 54 aqui, classicazinha de eletroquímica, equilíbrio químico, nada de novidade, certo? Aqui, ó, esse é o tipo de questão que ninguém estuda. Quem que vai estudar como que um vidro natural é produzido, sabe? Como que ele é feito. A gente não para numa aula e fala assim, hoje vamos estudar como que é fabricado o vidro, né? Que foi a questão 53. Porém, nesse tipo de questão, qual que é a ideia? Boa parte aqui das alternativas você já conseguia fazer por eliminação. Por mais que você não soubesse, eu não sei como que faz um vidro, eu não sei todo o processo, mas eu tenho uma noção, que é só você lembrar. Aqui, se você usasse uma sacada, você conseguia matar esse exercício, que era o seguinte: como que, né, acredita-se que foi descoberta a questão do vidro, né? Quando eles estavam cozinhando, fazendo seus alimentos, preparando na fogueira, e uma região onde tinha areia, né? E eles percebiam que debaixo da fogueira, aquela areia, ela tinha um aspecto diferente, que era exatamente o vidro, né? Então, se você lembrasse só disso, basicamente, e aí você conseguir relacionar a descarga elétrica do raio transfere energia suficiente para fundir a sílica presente na areia, formando a massa do vidro. Então, assim, não é um tipo de questão que você vai parar uma aula e estudar isso, mas você faz uma aplicação. Eu achei isso muito cara de Enem. A FUVEST, por exemplo, até ano passado, 2025, a FUVEST 2025 não tinha tantas questões assim, né? Questão de gases, bem tranquilinha mesmo. Essa questão aqui, ó, da questão da camada de ozônio, ela tinha também um ponto de propriedades coligativas, que foi aqui no item 2, que é quando ela fala assim, ó, em razão de sua propriedade anticongelante, deixa eu ver, aqui foi, em relação de sua propriedade anticongelante, os percolatos contribuem para manter a água no estado líquido mesmo a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Então, a gente lembrar, né, que quando você adiciona um sal, o que você faz? Você permite, né, você ter água em estado líquido em uma temperatura menor do que 0 graus, onde ela deveria se solidificar, certo? Agora, essa questão aqui de física, ela foi uma aplicação bem confusa de fração. Eu, quando bati o olho, assim, eu sinceramente... Aí eu pensei que fosse tratar bem especificamente o experimento de Young, né? Daí que é o experimento de Young, né? Mas pensei que fosse trabalhar a questão da distância entre franjas claras, né? Por exemplo. Mas não. O que dificultou bastante a questão foi essa questão da precisão relativa, né? Então, assim, a precisão relativa é definida como a razão entre o erro intrínseco à medida e o valor da própria medida. Então, assim, esse é o tipo de questão que é basicamente você aplicar
e não se preocupa muito em entender exatamente como que aquele processo acontece, porque essa aplicação aqui foi bem, eu acho bem confusa. Aí na parte de eletromag, que reinou na prova. E aí tivemos as questões de geografia. Pô, geografia teve um tema bem clássicozinho, né? Foram as ilhas de calor. Eu não sei se na minha prova tá aqui em cima. A questão da ilha de calor. Pô, aquela questão de ilha de calor. Ó, essa aqui também rapidinho. Essa questão da foquinha. Eu achei legal, eu achei bem interessante essa questão. Por quê? É uma questão que ela pega interpretação e gramática. Aqui era conjugação, né? Segunda pessoa, terceira pessoa. Bem interessante. Essa aqui de educação física, ó, e agora a gente sabe como que cai a educação física. Se a gente for parar pra pensar, na verdade talvez já caía a educação física na FUVEST, só não tava muito explícito assim, né? Foi aquela aplicação meio semelhante à do Enem também. Qual que é a função do esporte? Então, aquela questão das Olimpíadas. Aqui falando a questão da brincadeira, né? Aqui mostrando os adultos brincando e crianças brincando, né? Ele trazendo uma definição de que brincadeira é quando você não tem um valor econômico, financeiro vinculado. Não, é simplesmente pelo divertimento. Então, é isso que cai, tá? Não vai ficar bitolado que vai cair assim, a educação física, vão cair as regras do hockey. Não! Qual que é o papel do esporte? Qual que é a função dessas atividades físicas, de uma brincadeira? Como que uma luta ela pode expressar a cultura de um povo? Aquela questão que a gente já vê muito em provas do Enem. Então foi bem tranquilo mesmo. Teve também, falando dessas novas disciplinas, né? A questão de filosofia. Pô, filosofia, ele dava os textos, né? Então você não precisava... A questão de inversão ilhas de calor, perdão. Questão de ilhas de calor, né? Essa questão aqui, sinceramente, quando eu tava fazendo, eu não li nada. Eu só vi o desenho de uns prédios. E esse gráfico, eu falei, ilhas de calor, eu já fui pra próxima. Porque aqui é uma questão bem clássica, né? Bem clássicazinha. E essa questão dos gráficos, eu senti um pouco fazendo Enem. Principalmente essa questão 11 aqui, ó, ficar lendo tabela. Não tem dificuldade nenhuma, é você ficar lendo e relendo, analisando os gráficos. Agora, tem uma de filosofia que eu achei bem legal, que foi a de Pascal. É de Pascal? Caiu, cadê? Não, aí já foi. Mas filosofia também, tinham alguns textos mais complicados, pra gente entender. Pontos e não tá aqui. Cadê? Não tô achando do Pascal. Eu achei bem legal aquela questão de filosofia. Mas também foi mais tranquilo. Porém, a FUVEST ainda ela é conceitual, sim. Teve essa aqui do fascismo. Do fascismo, cadê? Que ele... Aqui, ó. E sinceramente aqui eu errei. Eu não me lembrava mesmo que era o item E, né? Quando Benito Mussolini, né, líder do fascismo, invadiu a Etiópia, o gabarito era a letra E. Ele esse ataque foi anunciado pelo governo como uma reparação à derrota sofrida pelo exército italiano em 1896 diante das tropas etíopes. Eu sinceramente não me lembrava de que os alemães tinham sido derrotados pelos etíopes. Eu sinceramente olhei assim, esse item E, eu falei, não, mano, os etíopes não vão ter vencido a Itália. E tinham sim vencido a Itália, então assim, foi uma questão assim que mostrou que a FUVEST ainda tem questões bem conceituais. Aqui, ou você sabia. Então não tem como você saber que a Itália tinha sido derrotada pelos etíopes só interpretando a questão, não tinha como. Então assim, a FUVEST assim, ela é conceitual sim. Essa questão de Descartes também eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, ó, o que é a paixão? Ele falou o seguinte, o que a gente vive hoje traz muita satisfação. Porém, nós olhamos para o que nós poderemos ter no futuro. E isso, pensar que nós poderemos ter no futuro, isso nos move até o futuro. E no futuro nós
quando nós chegamos lá nesse futuro, nós vemos outras coisas que nós não temos, que nós podemos alcançar. E isso vai nos motivando. Então não é algo que é permanente, porque sempre está tendo essa busca desenfreada pela felicidade. Achei bem legal, bem legal. Então, assim, não cobrou de você saber todo o tratado filosófico de cada um deles. Não. Aqui, se utilizar essa interpretação, mas, obviamente, você conhecer bem cada um dos filósofos te ajudaria bastante. Então, foi essa basicamente a prova da FUVEST. E história é o que teve a maior parte, né, foram as questões de escravidão. Por que é muita escravidão? Porque, um dos livros da FUVEST fala disso, né? A visão das plantas. Teve a questão achei bem interessante, da questão da independência do Brasil. Independência do Brasil. Eu me surpreendi que não caiu nenhuma questão de ditadura militar. Pode cair na prova. Porque eu tenho um livro, né? Caminho de Pedras, né? Eu tenho as meninas que falam disso, né? Mas eu acabei não tendo questão de ditadura. Tudo bem que eu falei de regimes ditatoriais, né? Falei do fascismo, então talvez a FUVEST tenha considerado isso também, certo? Mas foi uma prova bem legal, porém tem que ter conteúdo. Se você vai mais para interpretação, você resolve algumas, mas quer o curso concorrido, não tem como. Você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, certo? Matemática, então, nós já analisamos matemática. E aí, se você quiser que eu faça resolução de alguma dessas áreas, matemática, ciência da natureza, humanas, é só comentar aqui, comenta aqui se você quer ver alguma resolução, algum ponto específico. Porque agora é reta final, também tem, né, boa parte das pessoas vão fazer Unicamp, né, mas pensando em FUVEST também já estão pertinho da primeira fase, então dominar esse simulado aqui com certeza é uma ótima estratégia. Certo? Então, não deixa de curtir, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. Estamos na meta de bater 1000 inscritos, então faltam pouquíssimos. Faltam, acho que, 8 inscritos, alguma coisa assim. Então, vamos bater essa meta aí, conseguir bater os 1000 inscritos no canal, certo?